Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente o Glorioso perdeu ontem por 2-1 para o Bahia no estádio Nilton Santos. O jogo teve muitas nuances, o Botafogo alternou, no primeiro tempo foi bem em alguns momentos, não tão bem em outros, voltou muito melhor na segunda etapa. Teve erro técnico de jogador, teve erro crucial da arbitragem, o Botafogo foi prejudicado e o áudio do VAR confirma isso. E uma substituição, no mínimo polêmica, o técnico Arthur Jorge tirou o lateral direito Damian Soares e colocou o zagueiro Alexander Barbosa lá na frente para trabalhar como um centroavante. Chego com aquela análise para vocês, então já peço, se inscreva por aqui, é simples, rapidinho, fácil, grátis, tem um botão embaixo no vídeo, inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Traga novos inscritos, pode falar que aqui tem muita informação, análise tática, opinião e mais. Galera, vamos passar logo dos 50 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos e distribui automaticamente para mais pessoas e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Hoje aquela live tradicional dos dias de semana, às 15 horas e 30 minutos, redação do Bandeira ao vivo. Pois é, sem Eduardo, o Botafogo entrou em campo com John no gol, Damian Soares na lateral direita, Lucas Alter e Bastos na zaga e Hugo na lateral esquerda. Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Savarino, Luiz Henrique, Júnior Santos e Jefinho. No primeiro tempo, alternâncias. O Botafogo começou tentando encurralar o Bahia, conseguiu trabalhar no campo ofensivo nos primeiros 20 minutos, mas não conseguia chegar ao gol do Marcos Felipe. Tivemos uma possibilidade, mas o Luiz Henrique fez o gol, só que estava impedido e bem impedido, então ali tudo bem, o auxiliar acertou. O Botafogo, a partir dos 20 da primeira etapa, deixou o Bahia trabalhar um pouco mais a bola, baixou um pouco mais o bloco, ficou alternando. Em dado momento, o Botafogo ficava com a pelota, em outros momentos, o Bahia também com qualidade, trabalhando no meio-campo, trabalhando com jogadores que têm técnica. E veio um erro do Botafogo. O Bahia, com essa qualidade, conseguiu fazer a bola chegar ao lado direito. Cruzamento, o atacante do time baiano subiu às costas do Damian Soares, cabeceou bem, só que o John fez uma defesaça. O John salvou o Botafogo. Poderíamos ter tomado gol naquele lance. E na sequência, o Júnior Santos arrancou pela esquerda, deu a bola para o Jefinho conseguiu também se desvencilhar de mais de um marcador. E na hora de dar o passe para o Savarino, deixando o venezuelano em ótima condição para avançar na área e fazer o gol, o Jefinho preferiu a finalização e finalizou mal contra o Cruzeiro. Era para ele ter passado a bola para o Júnior Santos, chutou para fora, sem goleiro. E ontem ele tinha que ter passado a bola para o Savarino, que entraria sozinho. Botafogo, então, falhou novamente. Houve um cruzamento e o Hugo, mais uma vez, fazendo um pênalti absurdo, escondendo um braço, mas deixando o outro aberto. Outro dia foi marcado um pênalti assim do Hugo contra o Júnior Barranquilla. Agora, outro pênalti. Errou. Vamos contando. Jefinho, Hugo. O Everaldo bateu muito bem. 1-0 para o Bahia. Acredito num equilíbrio no primeiro tempo. Um empate poderia ter sido justo, mas o Bahia foi eficaz e saiu com a vitória na primeira etapa. O Botafogo voltou com o Cuiabano no lugar do Hugo no segundo tempo e começou a encurralar o Bahia. Com 1 minuto, o Marlon Freitas fez um lindíssimo lançamento para o Damian Soares, que explorou bem o lado direito do campo na zona ofensiva, cruzou por baixo, o Savarino desviou e o Júnior Santos fez o gol. Daqui a pouco vocês vão ver como o VAR prejudicou o Botafogo e, claro, o auxiliar também, que levantou a bandeira naquele momento. E o jogo seguiu 1-0 para o Bahia. Só que o Botafogo continuou melhor em campo. Vieram algumas trocas que eu citei no vídeo pré-jogo. Se o Botafogo tomar o primeiro gol, Rogério Ceni pode colocar o Rezende para marcar no meio-campo, soltar o Ademir por um lado para ter velocidade e o Biel. Ele não colocou o Biel no primeiro momento, mas Rezende e Ademir entraram. O técnico Arthur Jorge também mexeu, tirou o Luiz Henrique, colocou o Romero, também entrou o Gregory no lugar
do Danilo Barbosa. E o Botafogo continuava em cima, o Romero criou uma belíssima jogada, o Savarino finalizou, o goleiro tirou, na volta o Marlon Freitas tentou a finalização, a bola chegou ao Jefinho, que bem colocado naquele momento aproveitou muito bem e fez um bonito gol para o Fogão, o gol do empate para o Glorioso. Aí o Rogério Ceni tentava mexer também, colocar mais velocidade, tirava jogadores técnicos como Everton Ribeiro, Cauli, Caio Alexandre, para explorar contra-ataque, porque no início do segundo tempo nem contra-ataque o Bahia tinha. O Bahia não finalizava, não chegava à área do Botafogo e o Glorioso tomava conta das ações. Assim, Júnior Santos criou uma jogada importante pelo lado direito, a bola atravessou a área por baixo e o cuiabano perdeu o gol novamente. Não pode, já tinha perdido contra o Vitória de cabeça. Era só cabecear do outro lado, cabeceou em cima do goleiro. Ontem chutou em cima do goleiro adversário e na volta deu uma pancada para fora, com gente dentro da área, podendo receber um passe de repente para que a finalização acontecesse para as redes do goleiro adversário. O cuiabano chutou 2 vezes e perdeu as 2. Não pode. Estamos falando de um pênalti dado para o Bahia, que o Hugo deu um pênalti para o Bahia, de uma bola não dada do Jefinho para o Savarino, de um gol perdido pelo cuiabano e de um gol mal anulado pela arbitragem. O Botafogo já deveria estar vencendo bem, porque jogava muito melhor que o adversário no segundo tempo. Diego Hernandes entrou no lugar do Jefinho e não entrou tão bem, e o Botafogo mesmo assim continuava mandando no jogo. Veio então a alteração já perto dos 40 minutos do segundo tempo. Alexander Barbosa, zagueiro, no lugar do Damian Soares. O Barbosa foi para ser um centroavante e o Gregory deslocado para a lateral direita. Gregory, Alter, Bastos, Cuiabano, Diego Hernandes, Marlon Freitas, Romero, Savarino, Júnior Santos, Alexander Barbosa. Causou estranheza um zagueiro no ataque, não que nunca tenha acontecido no Botafogo. Em algumas oportunidades, o Carli, por exemplo, trabalhou como centroavante para o Botafogo tentar um gol no abafa. Acontece que o Botafogo tomou um gol do Bahia. O Gregory deu um bote de forma equivocada por dentro, um bote muito parecido com o que o Alexander Barbosa deu contra o Universitário do Peru, e muita gente reclamou, só que o Alexander Barbosa deu esse bote lá perto da área do Botafogo, o Gregory deu perto do meio-campo. O Diego Hernandes estava pela direita, era para o Gregory estar ali. Então, dificilmente o lateral iria acompanhar, ele ia tentar fazer uma linha de impedimento ou alguma outra situação, dificilmente o lateral acompanharia o atacante até a área do goleiro John. Então, o Hernandes não acompanhou, o Gregory deu um bote inadequado, o Alter dormiu também por ali, a bola passou no meio da defesa do Botafogo, gol do Bahia. O Botafogo não tomou gol porque o Alexander Barbosa estava como centroavante. O Gregory já atuou como lateral com o Arthur Jorge em determinado momento. O Botafogo tomou um gol porque se desligou da partida. Aqui temos alguns recados importantes. O Arthur Jorge, colocando o Alexander Barbosa como um centroavante, quando o Botafogo dominava as ações, e ainda antes dos 40 do segundo tempo, pode ter passado um recado para os jogadores de desespero realmente. Os jogadores talvez não tenham entendido. Olha, vamos pro abafa, é como se estivéssemos perdendo, nossa, estamos então instáveis no jogo, e acabaram ficando. Pode ter passado um recado de forma equivocada para os atletas. Se pensarmos até mesmo no pré-jogo, podemos entender alguns outros recados do Arthur Jorge. Primeiro, Campeonato Brasileiro, empatar principalmente em casa não é jogo. É um recado que ele passa, quero ganhar sempre. Segundo, recado sobre planejamento mal feito. Eu estou desde o início do ano elogiando vários pontos da SAF do Botafogo que realmente são muito bons e criticando o planejamento para a temporada de 2024. Estou feliz com a chegada do Igor Jesus ao Botafogo, mas ele só vem no meio do ano quando o Botafogo precisava ter alguém para disputar com o Tiquinho desde o início do ano. Mas isso aí está sendo falado aqui no canal há muito tempo. Então é um recado, inclusive pensando na fragilidade defensiva do adversário. Por que eu falei sobre o pré-jogo? Porque o primeiro comentário sobre brecha dada pelo Bahia no pré-jogo aqui no canal foi: o time do Rogério Ceni tem um problema crônico na bola aérea defensiva, e citei até o exemplo de um gol do Vitória no Campeonato Brasileiro com o cruzamento do Zeca e o gol do Mateuzinho, que jogou contra o Botafogo no meio de semana, 1,65 m, subiu, cabeceou dentro da área do Bahia e sem ser bola parada. O Zeca cruzou, o Mateuzinho subiu, cabeceou,
O goleiro deu rebote, ele chegou lá com o pé e fez o gol. Então o Bahia tem uma deficiência na bola aérea defensiva. E o Botafogo não tinha ninguém para explorar. O Eduardo, que é bom na bola aérea ofensiva, estava fora do jogo. Um adversário com uma deficiência clara na zona defensiva na bola alta e o Botafogo não tinha ninguém. E outra situação, o Cuiabano tinha tentado os 3 cruzamentos aleatórios antes da entrada do Barbosa, parou de cruzar. O Botafogo estava chegando pelo lado direito, parou de chegar. Começou a trabalhar por dentro, entendeu a dinâmica, que era fazer a bola chegar aos lados do campo e dali sim buscar uma pressão na bola aérea. Os jogadores também não entenderam isso em campo. E vou dar um outro exemplo. Fiz uma análise aqui criteriosa do gol do Botafogo contra o Vitória. E o que falei bastante? Observem o Matheus Ponte, observem o Matheus Ponte. O Matheus Ponte era o lateral direito do Botafogo naquele dia. Foi para a zona ofensiva, ficou ao lado dos atacantes Júnior Santos e Eduardo, na última linha de defesa do Vitória. Por isso, com o Romero trocando posicionamento com o Matheus Ponte, o paraguaio conseguiu encontrar os passes para o Júnior Santos, depois para o Eduardo, e o Botafogo conseguiu fazer o gol com o Eduardo, dando a bola para o Jefinho, recebendo na frente, fazendo. E se o Romero tivesse errado um dos passes? Um latifúndio às costas, pelo lado direito da nossa defesa. E se o Vitória tivesse saído em contra-ataque por ali? Aí estaríamos falando que foi um grande erro. Ontem, se o Barbosa conseguisse um gol de cabeça, nossa, o treinador foge do lugar comum, o treinador foge daquilo que o time tem como característica para aproveitar brechas do adversário, mesmo não tendo peças. Como é corajoso o Arthur Jorge. Então, eu entendo críticas, algum recado que ele passou pode não ter sido o melhor possível, principalmente para aquele momento. Os jogadores podem ter sentido e podem não ter entendido o que ele fez. O Botafogo errou muito antes dessa tentativa do Arthur Jorge, mesmo não tendo jogado mal. Vamos aos lances capitais agora que foram colocados durante o vídeo. Jefinho para o Savarino, um erro claro. Pênalti do Hugo, um erro claro. Gol perdido pelo Cuiabano, um erro claro. E a arbitragem tirando o gol do Botafogo, um erro claro. Estamos falando sobre 4 lances capitais antes de uma tentativa do treinador buscando a vitória dentro de casa. Contra um Bahia que é organizado, forte, vai dar trabalho no campeonato. Felizmente, são erros contornáveis. Talvez o Arthur Jorge pense em outra estratégia quando estiver numa situação como a de ontem. Talvez o Hugo, depois de 2 pênaltis iguais, tenha aprendido, porque ele que vai jogar na Libertadores, o Cuiabano não pode ainda. Espero que o Jefinho tenha aprendido, depois de não ter passado a bola mais uma vez, que dar o passe é muito mais interessante do que tentar ser a estrela no momento que não é o ideal. Se nós estamos vendo tudo isso, lá dentro o Arthur Jorge está vendo, a comissão técnica está vendo, os analistas estão vendo. Quem tem que tomar puxão de orelha, que tome puxão de orelha. Fabiano, e o treinador, pelo menos admitiu que tentou buscar a vitória e que se o Botafogo perder, que seja buscando a vitória e que assume a responsabilidade. Bacana também. Boa coletiva do Arthur Jorge após a partida. E vamos falar sobre a arbitragem, que prejudicou o Botafogo, que teria empatado o jogo logo no início do segundo tempo, aí a pressão seria outra. O Glorioso em cima com a torcida que deu show ontem. Parabéns à torcida alvinegra, ao movimento Ninguém Ama Como a Gente, ao povão, às organizadas. Que mosaico espetacular. A torcida deu um show ontem, chegaria junto, porque estava chegando junto já, depois do gol do Júnior Santos. Vou colocar aqui para vocês o áudio do VAR. Tem alguém no VAR admitindo. É o braço dele. Pode dar. Se é o braço, tá errado, dá o impedimento. Eles erraram e confirmaram em áudio do VAR. Você é impedimento. Delay. O campo tá em delay, tá? Campo marcou impedimento, tá? Ok, tô marcando impedimento por jogo ativo aqui na minha frente. Qual é o Vamos a 3A? Na primeira jogada. Mais um. Ok? Esse aí é o ponto de contato. Esse é o ponto? Perfeito. É, no início aqui. Ok. Calma, vai ver. Agora vamos colocar no defensor. Aqui. Solte pra... Aguarde, Pode tá? seguir. Vamos Pode traçar seguir. linhas. Aguarde. Ok. Vai traçar linha. Esse defensor, o tronco É dele aqui, aqui é tá? do Se for calcanhar é aqui. aqui. É esse ou de baixo, Igor? Não, isso, eu vou Na primeira fazer o jogada teste do nos 22, dois. jogativa Beleza. na Ponta frente. do pé aqui desse jogador. Isso, o tronco dele. Ok. Marca Abrir ele. comunicação Pode subir? aqui, tá? Pode subir aí. Marca até em cima do tronco. Aí. Agora vamos testar o outro jogador aqui. Perfeito. Só ensaiar o
próximo perto dele, o ombro dele aqui. Isso. Tô triangulando o Igor. Calma, Pra esquerda, calma. pra esquerda, pra esquerda. Ok, aqui ó. Estamos triangulados, Igor. Triangulado? Pode conferir, Aham. mas vai ser o 13, tá? Pode subir? Pode subir, Pode. o 13. É o 13. Calma. Defensor é o 13. Marlon. Agora vamos Sobe, colocar no atacante, ok? Perfeito, Igor. Dá um zoom pra mim, por favor. Vamos colocar. Isso, vai ser o ombro dele aí. Pra esquerda, ok. Para a esquerda. Calma, Isso. Um pra direita. E aí, Clédio, tá ok? Olha lá, Um pra Estamos direita. triangulados, Igor. Pode subir. Triangular, Sobe. pode subir. Tem o braço dele. Marlon. Ok. Pode confirmar. Marlon. Dá um zoom, tá? Dá um zoom. Ok. Fica tranquilo, tá passando. Dá um zoom e solta o lance. Agora, Dá um solta o zoom e lance. solta o lance. Impedido. Ok, pode voltar. Solta o lance. Solta o lance. Fica tranquilo que eu sei, beleza? Vamos jogar. Limpo, não tem penalidade, ok. Calma, Impedimento calma. no início da jogada, Confirmado, ok? tá? Confirmado, impedimento no início da jogada aí, ok? Fabiano, aconteceu isso, não pode falar da arbitragem, posso? Um tempão falando aqui sobre o Botafogo, que não jogou mal, que no segundo tempo ia muito bem, que teve erros individuais, erros coletivos, treinador assumindo responsabilidade em coletiva também, falamos bastante, só que mesmo com tudo isso, num time em formação contra um time que é qualificado, o Botafogo poderia ter vencido o jogo se um gol legal tivesse sido validado. Mas tiraram um gol do Botafogo e confirmaram em áudio. Isso é muito grave. Fabiano, não estava ironizando o Flamengo ontem na live? Claro, agora eles estão reclamando. Isso que aconteceu com o Botafogo ontem já não aconteceu em outras oportunidades? E aí não estou falando do erro específico, estou falando de vários tipos de erros. Agora eles acreditam que por uma pressão do Textor, o Flamengo está sendo prejudicado? Não faz sentido. O Textor quer evolução na arbitragem, para que não aconteça o que aconteceu com o Botafogo ontem. E aí, claro, pode não acontecer o que aconteceu com o Flamengo, que eles acreditam terem sido prejudicados contra o Bragantino. Contra o Botafogo não foram, porque não foi falta. Inclusive, o árbitro ontem não deu uma falta no Diego Hernandes no final do jogo, absurda. Logo depois deu uma falta do Gregory. Vou tentar trazer essa imagem na live. O Botafogo foi prejudicado, o Botafogo pode melhorar e o Botafogo tem muitas possibilidades para melhorar. Na quarta-feira tem Copa Libertadores. Hoje às 15h30, aqui no canal Fabiano Bandeira, redação do Bandeira ao vivo. Vamos trocar uma ideia, galera. Aquele abraço. Valeu, fui.